Nós estamos nessa série de conferências desde o mês de março, todas as quintas-feiras, separando um tema para fortalecer as nossas famílias, proteger as nossas famílias. De maneira que receber os nossos queridos visitantes é um privilégio muito grande e nós nos sentimos felizes por isso. Ok, meus irmãos, nosso tema de hoje está relacionado à liderança do lar. Vamos pensar um pouco sobre os homens, como é que nós homens trazemos sobre os nossos ombros a responsabilidade que nos foi outorgada por Deus, se é que foi. De repente não foi. A sociedade diz que não, então de repente não foi. Foi ou não foi? Ok. Então nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo 8 primeiro e vamos ler Efésios capítulo 5, do verso 23 até o verso 28. Enquanto você vai abrindo, eu queria pedir a você que continuasse orando a Deus por esse nosso encontro aqui. No final desse encontro nós vamos orar pelas famílias da igreja. Nós temos tido muitos problemas de pessoas doentes na nossa igreja, pessoas que estão passando por momentos sérios de enfermidade e que precisam do socorro de Deus sobre as suas vidas. Então vamos estar clamando ao Senhor, orando a Deus por essas vidas e pedindo que Deus possa de verdade socorrer e Deus possa realizar um grande milagre no meio do seu povo. Os irmãos creem nisso? Então no final vamos estar aqui reunidos orando. Mas orem ao Senhor também por nós que estamos aqui expondo a palavra de Deus. Cada quinta é um desafio muito grande, não é fácil estar aqui, não é? A gente treme na base, irmãos. Às vezes as pessoas imaginam que o fato da gente ser pastor e quase todo fim de semana encarar um púlpito vai se tornando algo natural e que a gente vai melhorando cada vez mais. Eu queria dizer para você que o caminho é exatamente o contrário. A gente começa um ministério da gente super confiante aqui na frente e depois de 20 anos, no meu caso 30 e tantos anos, a gente vai falando, puxa vida, cada vez que vem aqui, né, pastor Silvio? Cada vez que vem aqui, a gente treme na base, a responsabilidade é muito grande. E nós temos sentido, de uma certa forma, nós da equipe pastoral, que esse tempo em que a gente tem falado sobre família, tem sido um tempo de tribulação maior para a gente. As coisas dão errado, é impressionante, vai chegando na hora do culto, o equipamento para, o computador para de funcionar, e as coisas vão acontecendo assim que a gente não sabe o que é que está acontecendo. Quer dizer, a gente sabe sim, mas a gente não vai deixar de pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Salmo 8 diz assim: o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças, dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos. E o que mais? De glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que se passa pelas veredas dos mares. Leia comigo verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Este salmo celebra a criação de Deus, que é o homem. O homem. Efésios no capítulo 5. Efésios no capítulo 5. Vou ler do verso 22 em diante. Perdão, verso 23. O texto diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, e dela cuida, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo e da sua carne. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, com respeito a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Muito bem, irmãos. Este salmo que nós acabamos de ler nos relembra que Deus criou o homem, e daqui um pouco eu vou definir o que é homem. Deus o criou com um propósito muito bem definido. O propósito de Deus é que o homem pudesse expressar a sua glória. Então o homem é esta obra máxima de Deus, é este ser extraordinariamente complexo, ainda não desvendado na sua plenitude, ainda estudado pelos melhores cientistas e pelos mais avançados métodos tecnológicos do mundo, e o homem continua sendo considerado como um mistério. E aqui levantamos uma polêmica, que eu sei que já passou aí na sua cabeça. Quando o Salmo 8 fala do homem, está falando do homem gênero masculino ou está falando do ser humano? Na Bíblia, existem pelo menos 6 palavras que são traduzidas para nós como homem. 4 delas em hebraico, 2 delas no grego. Em hebraico você tem a palavra Adam ou Adão, de onde vem lá no Gênesis 1, que significa homem, homem mesmo. A palavra homem em hebraico significa, se escreve Ish, fala Ish, Ish, é o nome homem em hebraico. A palavra mulher, a gente pronuncia Ishah, Ishah, isso, Ish, Ishah, ok? Ish, Ishah ou Ishah, tanto faz. Então o texto que nós lemos diz, o homem, Ish, deixa o seu pai, deixa sua mãe, se une a Ishá, e os dois se tornam uma só carne. Então, isso é curiosidade, embora os sons sejam diferentes, sejam semelhantes, a raiz das duas palavras é diferente. Então, de uma forma bem apropriada, o Ish vem de uma raiz paralela árabe e transmite a ideia de exercer o domínio ou o poder. Na origem, na etimologia da sua palavra. Enquanto o termo Ishá ou Ishahar, talvez também derivado desse paralelo árabe, significa, acreditem mulheres, ser suave. Coisa linda, não é? A mulher é o ser suave. Mais ou menos. Depois vem a palavra Ishê, que aparece lá em Zacarias, que significa varão completo, homem forte. Aí vem a palavra Enox, que aparece nesse salmo, eu vou voltar nela daqui um pouquinho, que significa o homem mortal, o ser humano na sua fraqueza. Depois vem a palavra Gever, que aparece lá em outros textos, que é o homem de valor, o homem de prestígio. No grego, a palavra antropos, que é mais ou menos similar a Adão no hebraico, e a palavra aner, que é mais ou menos igual a Isher no hebraico, que significa também um homem forte. Então, quando a gente pensa sobre essa palavra, o que a gente descobre é que, na sua etimologia, homem está ligado, na sua raiz etimológica,
a propósito e liderança. Enquanto mulher, a tradução é estranha desse termo. Ela dá a entender a ideia de uma realidade que atravessa a porta. Ou seja, alguém que torna algo ideal em algo real, com o que, irmãs? Suavidade. Eu gostei de descobrir isso hoje, lendo o significado original desses nomes. É importante que a gente vá olhar um pouco isso, porque a gente vai descobrindo alguns pensamentos, a gente vai dando uma amplitude maior aos conceitos que nós temos da palavra de Deus. Isso pode significar para nós que Eva foi feita para corresponder a Adão, em todos os sentidos, tanto na forma física, como também completá-lo na vida social, intelectual, emocional e, sem dúvida nenhuma, espiritual. Aliás, os rabinos judaicos supunham e ainda supõem que quando um homem se casa, ele retorna ao seu estado original criado por Deus. Deus os fez macho e fêmea, ish e shah. Deus os fez a imagem e semelhança de Deus. Então eles imaginam que a imagem e semelhança são esses dois seres. E que quando o homem, portanto, se casa, então ele volta ao seu estado original de semelhança a Deus. Nas palavras de um rabino chamado Eleazar, ele diz: qualquer homem que não tem esposa, isso não é brincadeira não, é coisa séria. Qualquer homem que não tem esposa, não é propriamente um homem, porque está escrito, macho e fêmea, ele o criou. Não são minhas palavras, por favor. Quem é solteiro aqui? Levante a mão. Não levanta não, levanta não. Isso está escrito no Talmud, não é? Talmud Yevamot, número 63. Então são só curiosidades, são conceitos dos judaicos, muitas vezes ampliados das raízes hebraicas dessas palavras, e claro, vem tudo isso muito permeado também de cultura. Mas curiosidades à parte, o que se percebe claramente é que desde o início de todas as coisas, Deus intencionou que o homem tivesse muito bem clara, muito bem definida, qual seria a sua missão. E a missão do homem dada por Deus é a liderança. A principal missão dada por Deus ao homem é a liderança. Então Deus nos fez líderes. Isso é claro. A questão não é essa. A questão é o que fazemos com a nossa liderança. Deixa-me dar um exemplo para você. O que temos aqui? Um sofá. Não é? Para que serve um sofá? Para as pessoas sentarem. Mas e se na minha casa eu transformar o sofá num canteiro de flores? Qual é o problema? O sofá é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Posso ou não posso? Posso. Aí os homens vão dizer, pastor, esse exemplo está muito suave, muito feminino. Então vamos para um mais grosseiro. O que é isso? Os homens conhecem. É um macaco hidráulico, muito bem, macaco hidráulico, levanta peso, levanta caminhão, levanta máquina pesada e tal, é um macaco. Para que ele foi criado? Para ser macaco. Ele foi criado para isso. Mas eu posso usar esse macaco como um segurador da porta, para a porta não bater? Posso ou não? Posso usar ele em cima da mesa, para o papel não voar? Posso ou não? Posso. Eu posso usar esse macaco para o que eu quiser. Mas ele foi criado para ser macaco. Ele foi criado para fazer o quê? Levantar peso. A grande questão que às vezes nos foge do entendimento é que você olha para um monte de homens que são fracos em liderança e você diz, não é possível que Deus tenha criado esses homens para serem líderes. Mas eles foram. O problema é que eles viraram canteiro de flores. Outros viraram segurador de porta. Outros viraram peso de papel para o ventilador não fazer os documentos voarem. E quando eles abdicam da sua real função e começam a exercer outra que não é a sua,
a real função começa a atrofiar. Como acontece com um macaco desse. Se você nunca utilizar o sistema hidráulico dele, com o passar do tempo, ele vai começar a criar crostas de ferrugem e que vão interromper o funcionamento dele. Vai chegar um dia que ele vai travar todo, porque ele foi feito para carregar peso. O homem, portanto, foi criado para o exercício da liderança, e ele recebe de Deus a capacitação e o potencial para isso, e ele está habilitado por Deus para fazer todas estas coisas que você está vendo aí. Ele está habilitado por Deus para enxergar à distância alvos e desafios. O homem tem capacidade de Deus para isso. Ele está habilitado por Deus para agir de maneira que esses alvos possam ser alcançados, ter iniciativa, alavancar mecanismos. Este homem foi chamado por Deus para motivar outros e envolvê-los na missão que Deus lhe deu. E este homem também é chamado para transformar o mundo, tornando as pessoas e o ambiente em que vivemos melhor do que ele é. E Deus também deu a este homem a capacidade de domínio próprio, de dominar os seus próprios instintos, de dominar a sua própria vontade. Mas de alguma forma, Deus previu que talvez o homem não fosse ser totalmente capaz de exercer toda essa função sozinho. A liderança de um homem, especialmente depois do pecado, liderança que é guiada totalmente só pelo impulso, só pelo instinto, pode ser muito perigosa. As guerras são uma clara evidência sobre isso. Então a liderança deste homem precisa de alguma coisa que a suavize, que a torne mais humana. E aí tem o importante papel da mulher. O homem precisa de alguém que o ajude a perceber, que o ajude a enxergar os detalhes do caminho para os quais nós homens, na maioria das vezes, ficamos muito cegos. Então ele é capacitado por Deus para isso. E a mulher pode ser instrumento de Deus para suavizar, para melhorar a liderança de um homem, para desafiar um homem. Ou a mulher pode ser usada também para piorar essa liderança. Depende da mulher, depende do grau de consagração dessa mulher. Um claro exemplo disso para nós na Bíblia é a esposa do rei Acabe. Como era o nome dela? Jezabel, exatamente, aquela mulher que mais se parecia com uma jararaca do que com um ser humano, não é? A mulher não era brincadeira. Se um homem tem uma Jezabel do seu lado, ele está frito. Ele está em maus lençóis. Ou se um homem não consegue entender que Deus possa usar a vida de uma companheira para ajudá-lo no pleno exercício da sua liderança, então facilmente ele pode fracassar, ou quem sabe se transformar num ditador, ou num predador, ou coisa parecida. Então eu penso que a palavra enox, ou enox, tanto faz, que aparece traduzida por homem no Salmo 8, está muito bem definida dentro daquilo que nós queremos transmitir esta noite aqui. Revela bem o propósito da nossa mensagem. A questão é, Deus criou homens para serem líderes, criou Adões, mas nós nos transformamos em Enox, neste homem enfraquecido pelo pecado, enfraquecido pela sua vontade pessoal, egoísta, este homem que fracassa em decorrência do pecado. Nós nos transformamos neste homem, embora este homem ainda seja expressão de Deus, porque o salmista Davi usa esta expressão, mas exalta este ser como uma criatura extraordinária de Deus. A questão é, Deus criou os homens para que eles fossem líderes e fossem líderes bons. E se o homem falhar na sua liderança, o mundo se tornará muito pior. No exercício dessa missão tão difícil, o homem pode contar com sua mulher, com seu auxílio precioso. Esse era o propósito de Deus, unir estes dois, para tornar essa liderança ainda mais magnífica, ainda mais extraordinária.
Mas a gente tem percebido que o mundo tem fracassado em várias épocas, em várias circunstâncias. E uma constatação muito importante, irmãos, que a gente vê no ciclo da vivência humana, é que a liderança do homem precisa ser testada. A liderança do homem precisa ser submetida a pressões. O mar calmo não forma marinheiro habilidoso. Marinheiro habilidoso é formado nas ondas bravias do mar, nos dias de grande tempestade, de altas ondas, de forte vento. É ali que aquele marinheiro vai aprender a habilidade de manejar aquele barco e vencer a fúria do mar, sobrevivendo e salvando os que estão com ele. Por isso eu gosto muito de um provérbio oriental que diz assim: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos fracos, difíceis. É esse ciclo. É esse o ciclo que parece que a gente vive constantemente. Tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos geram homens fortes. O que eu estou dizendo para você é, como homem, sua liderança não será desenvolvida num ambiente confortável, tranquilo, calmo, sereno, maravilhoso, sem dificuldades, sem necessidades. Não vai. Sua liderança não vai crescer nesse ambiente. O mundo chegou onde chegou, se desenvolveu, como nós podemos ver nos nossos tempos, pela liderança de homens capazes. Tudo o que veio à tona veio pela habilidade de líderes, grandes líderes, que lideraram mudanças e mudanças históricas, grandes mudanças, ou os pequenos detalhes da humanidade. Quando estes homens começaram a liderar? Essa é uma pergunta muito boa. Quando é que você define um líder? Algumas mães vão dizer assim: quando ele estava no meu útero. Já viu isso? O menino está no útero da mãe e a mãe diz: esse vai ser líder. Significa que ele vai dar trabalho. Mães, pais, líderes dão muito trabalho quando são crianças. Às vezes você olha a criança assim: oh, meu filho é tão bonitinho, é quase uma boneca da estrela. Ele só sorri, ele é calmo, ele é tranquilo, ele não chora, ele não faz exigências, ele não é birrento, ele é calmo. E a mãe e o pai ficam felizes. Que bom, que bom. Mas eu vou dizer para você, criar líder é diferente. As mães concordam comigo aqui? Quais são as mães que concordam comigo aqui? Criar filho líder não é brincadeira. Desde pequenininho, o menino é agitado. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado Esqueceram-se de Mim. Você lembra desse filme? Você lembra desse menino? Aliás, às vezes eu fico com pena desse menino ter crescido. Macaulay Culkin. E aquele filme é extraordinário, porque mostra o quê? Um líder. Um líder. E às vezes os pais brigam com o menino, porque o menino apronta, porque o menino é isso, porque ele é aquilo, porque a escola chama, porque a orientadora mandou chamar, que o menino não para. Ele é líder. Ele é líder. Ele tem que ser conduzido, ele tem que ser trabalhado para que ele cresça. Algumas mães estão matando o potencial de liderança dos seus meninos. Estão tentando colocá-los numa redoma, protegem demais esses meninos, mimam esses meninos demasiadamente, não permitem que esses meninos estejam em posição de vulnerabilidade. De vez em quando eles precisam estar. As mães não ensinam esses meninos que crescer em liderança provoca dores. Essas mães às vezes não ensinam esses meninos que machucar-se faz parte da sobrevivência dos valentes,
que elas precisam, ou os pais precisam, dizer não aos meninos, para que esses meninos não sejam criados como seus ídolos, dentro de uma redoma de vidro e que fique lá como um enfeite em cima da prateleira da sala. Não! Esse menino vai dar trabalho. Você está forjando o caráter de alguém que tem iniciativa. A geração de hoje, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, são os sociólogos, são aqueles que se especializaram em analisar a nossa geração. Eles dizem que nós temos uma geração muito diferente de 3 ou 4 décadas atrás. 3 ou 4 décadas atrás, o Brasil está passando por uma grande crise, tempos difíceis no Brasil, as famílias passando muita necessidade, passando muitos problemas, e os meninos amadureceram mais cedo. Em 1976, o Erasmo Carlos compôs uma música, e que foi tema base de uma novela, que eu não sei qual foi a novela, mas o nome da música era Filho Único. Imagina você que é mamãe que tem filho pequeno ouvindo essa letra. Ele dizia assim: ei mãe, não sou mais menino, não é justo que você queira parir meu destino, você já fez a sua parte me pondo no mundo, e agora são meus sonhos, mãe, e nos meus planos não está você. As mamães falam: vixe, dói, mamãe, dói, mas é isso que vai acontecer, e é isso que tem que acontecer. É claro que existe o formato certo e o formato errado disso acontecer, e a gente sabe, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque estamos matando os líderes no nascedouro, estamos impedindo que alguns deles cresçam. É um desafio que nós temos, desenvolver liderança a partir dos nossos lares. E curiosamente, a Bíblia trata várias vezes este assunto, trazendo ligações, nos mostrando exemplos de personagens bíblicos e ensinando lições que, se forem desprezadas, farão com que o caos no mundo ainda seja pior, cresça, se perpetue. É algo tão forte, irmãos, é algo tão implícito ao universo masculino, que eu não errarei se disser a vocês hoje à noite que isso tem a ver com o instinto que Deus colocou dentro do homem. Deus colocou dentro de nós homens uma inclinação, um impulso. Pode ser que esteja adormecido, você está usando um macaco hidráulico para segurar a porta, pode ser que esteja adormecido, mas está dentro de você. Quais são, portanto, alguns desses instintos de Deus que são dados ao homem e que são retirados aqui, são vistos nos textos que lemos, e em alguns outros textos que vamos ver também? Em primeiro lugar, o homem é dotado por Deus de conquistar algo baseado numa visão que é dele. Ele enxerga por cima, ele enxerga além, e ele tem um impulso, um instinto de sair para conquistar aquilo que ele enxergou. Os grandes exploradores do passado e das culturas e das épocas, homens que atravessaram oceanos em embarcações rudimentares, de madeira, sem nada de tecnologia, baseados nas estrelas, enfrentando grandes desafios, até chegar aqui na costa brasileira e enxergar o Monte Pascoal. Quem diria que alguém ia um dia chegar da Europa e enxergar o dedo de Deus no Brasil, iria conquistar essa terra? E assim aconteceram em tantos outros lugares. O homem é este ser, ele tem capacidade para enxergar além de todos os demais seres humanos criados e de avançar. Deus lhe deu este instinto de alargar fronteiras, de avançar em relação às mais variadas demandas da vida, de sinalizar, de correr atrás de novos desafios, de novas conquistas. Um homem sem visão é um homem incompleto, e a sua missão neste mundo não será totalmente cumprida. O que Deus planejou para ele não acontecerá se ele não aprender a desenvolver o seu instinto de conquistar com base na visão que Deus lhe dá. Talvez você pergunte: mas eu conheço tantos homens que não são assim.
Eu conheço tantos homens que não enxergam um palmo além do seu próprio nariz, e é verdade, mas isso não significa que eles estão certos, porque não estão. Alguns deles estão simplesmente amortecidos, estão acomodados, e eles não podem se acostumar a esse estilo de vida. Se você for a um médico oftalmologista e descobrir que você está com miopia, o que é que você vai fazer? Você vai dizer, não tem jeito, estou ficando cego. É isso que você vai fazer? Não, você vai atrás de um óculos, de uma lente, de uma cirurgia, você vai fuçar o máximo que puder, porque você quer enxergar direito. Você vai consultar o médico, vai fazer os exames, tudo o que for necessário. O que pode impedir um homem de ampliar a sua visão e as suas conquistas são seus medos. São medos que foram introjetados dentro deste homem. Por vezes, os homens são capazes de enxergar objetivos mais distantes, que vão transformar o futuro, mas eles se inibem, acabam sucumbindo aos seus temores, aos seus preconceitos, aos seus paradigmas, por vezes impregnados de sentimentos de fracasso, e então eles recuam. Veja o que diz Provérbios, capítulo 22, verso 13, eu gosto desse texto. O preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Você pode imaginar? Um camarada retraído dentro de casa, olhando pela janela e dizendo, vou ou não vou? Vou ou não vou? Não vou não. Não vou não. Tem um leão lá fora. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, tem um leão aí fora? Não só lá fora, né? Tem um monte aqui dentro. Mas a gente precisa começar a observar como é que nós enxergamos a vida. Eu desafio os homens a pensarem isso. Imagine você, 2 homens presos numa cela. Estão presos numa cadeia, numa cela. E essa cela tem uma janela com uma grade para o lado de fora. Qual a perspectiva desses 2 homens? Eu vou mostrar para você. Dá uma olhadinha. Percebeu? Quantas perspectivas tem ali? 2. Um deles, inibido, pessimista, amedrontado, olhou para o quê? Para as grades. E o outro, sonhador, visionário, olhou para o quê? A paisagem. Olhou um pouco mais longe, viu algo que vai um pouco além. O homem pode e deve enxergar o futuro. Se você é casado, se você tem uma família, é seu papel como homem enxergar o futuro da sua família. Você deve ter dentro da sua mente uma prospecção do que vai acontecer dos próximos anos. Isso tem que estar na mente do homem, e ele tem que usar o melhor do seu conhecimento, ele tem que usar o melhor do seu preparo, tem que usar o melhor da sua criatividade, das suas habilidades e, sobretudo, dos dons que Deus lhe deu. Deus deu dons a você, homem, não despreze os dons de Deus sobre a sua vida. Acredite, alguns de nós estamos olhando as grades. Alguns de nós estamos olhando muito perto de nós e deixamos de enxergar algo que está mais distante de nós e que Deus está sinalizando e que vai transformar, quem sabe, a nossa vida pessoal, a nossa família e, quem sabe, se Deus quiser, a própria sociedade. Segundo lugar, o homem é o construtor do tempo e da história através do quê? Do trabalho. A história humana, o que nós estamos vivendo hoje, é resultado do empenho, do esforço humano. Claro que debaixo da bênção de Deus, mas do trabalho humano. Por vezes, quando eu viajo e preciso viajar de avião, ou uso qualquer outro tipo de tecnologia incrível, eu fico imaginando, será que eu seria capaz de inventar isso? Eu saí de São Paulo agora,
segunda-feira, saímos 5:30 da tarde, 7:30, 8 horas da noite, a gente estava aqui em Salvador. E eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, que coisa impressionante. Entrei lá e desci aqui. Não é? É tão fácil, é tão simples isso. Será que eu seria capaz de inventar um negócio desse? Será que eu seria capaz de criar alguma coisa que vai melhorar a humanidade amanhã ou depois? Quanto tempo, quanto empenho, quanto estudo aplicado, quanta criatividade, quanto suor foi empenhado para construir aquela geringonça que voa com tanta gente dentro. E aí você volta lá atrás, vai lá em Paris, na França, dia 23 de novembro de 1903, e lá está um brasileirinho considerado louco, cujo nome é Santos Dumont, que pega uma geringonça feita meio de pedacinhos de madeira com lonas, e ele faz aquele negócio voar por 60 metros, mais ou menos a distância do terreno aqui da IBAN, 60 metros a 2 metros de altura do chão. Uau! O homem começou a voar. Eu queria ver o Santos Dumont sentado do meu lado no voo da Avianca. Eu queria ver esse avião decolar e queria olhar para a face dele. Alguns anos depois, eu queria vê-lo entrar dentro de um avião e dizer, uau, valeu a pena, valeu a pena. Homens que constroem a história, o conforto que nós temos hoje, as facilidades que temos hoje, são a somatória desse esforço diligente, concentrado, de homens que enxergaram o futuro lá atrás, mas que não ficaram só na base da ideologia. Eles acreditaram que a vida poderia ser melhor, eles não se esconderam atrás de uma fantasia, ao contrário, trabalharam duro, empenharam a sua própria vida, alguns perderam as suas famílias, alguns foram desacreditados e considerados loucos pela sociedade, e talvez eles não tenham usufruído daquilo que acreditaram, mas eles nos fazem viver mais confortáveis hoje. Homens do passado que trabalharam duro, trabalharam pesado. Quando Deus dá ordem lá no Gênesis, o Senhor diz assim, Gênesis 1, 26 a 28, o Senhor diz, olha, vocês devem dominar sobre todas as coisas, dominem a terra, lidere todas as coisas, resolva os problemas, cuide das plantações, cuide dos animais, explore os oceanos, explore a selva, vá atrás, levante os seus recursos, eis que tudo eu dou a vocês. Mas Deus não deu um avião para Adão. Deus não deu um carro para o Adão. E nem celular. Podia ter dado, irmãos? Podia? Mas não deu. Por quê? Porque não é papel de Deus. Não é papel de Deus. A inteligência, o corpo físico, o empenho, o suor, o labor, a força, as mãos que manejam tão bem. Deus deu todas estas coisas e disse, eis que tudo isso eu dou para vocês, cuidem dessas coisas, cuidem dessas coisas. Isso me lembra uma história que ela parece ser meio jocosa e meio desrespeitosa com Deus, mas na verdade não é, você vai entender o sentido dela. O camarada tinha uma chácara, tomada de mato, de ervas, e um dia ele foi visitado por um amigo, e o amigo olhou e falou, nossa, que judiação está essa sua roça. Ele falou, é verdade. E o amigo disse, peça a Deus, que Deus lhe ajude, e que você possa mudar isso, e transformar isso aqui numa roça de flores. Ele disse, está bem. Passado alguns anos, aquele moço voltou a visitá-lo, e quando chegou lá, haviam canteiros maravilhosos, plantações incríveis, tudo ordenado, tudo limpo, tudo organizado, tudo florido, tudo dando frutos. E o homem disse, uau, que coisa maravilhosa, que coisa incrível que Deus fez neste lugar. E ele olhou e disse,
É verdade. Só que Deus não fez nada aqui sozinho. Deus não fez nada aqui sozinho. É uma realidade. O que é que Deus faz sozinho? E o que é que Deus chama um homem e diz: é sua vez. E aí o camarada dorme até 10 horas da manhã e fala: pastor, eu levantei hoje às 10h05 e fui distribuir currículo. Deus não vai te abençoar, meu amigo. Deus não vai lhe abençoar, porque esse não é o papel de Deus. Terceiro lugar, o homem é um protetor corajoso. Pode não ser, mas ele tem um instinto para ser, para proteger, para cuidar, um instinto de preservação da sua prole, da sua casa. Eu estava hoje estudando e quando eu ia quase que finalizar o meu texto e imprimir, Cléo tocou o telefone em casa. Eu estava lá em cima no terraço e ela estava lá embaixo na cozinha e ela mandou uma mensagem para o meu celular e disse: Abraão, olha o texto de Provérbios 14, 26 e 27. Aí eu abri o texto e o texto diz assim: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é o quê? Refúgio para os seus filhos. O que é o refúgio? Proteção. O que é o refúgio? É um lugar seguro, é um lugar onde a família se sente amparada, é um lugar onde a família se sente cuidada. Quando Paulo escreve Efésios, ele diz: marido, ame a sua mulher como você se ama. Ame a sua mulher e cuide dela como Cristo ama a igreja. E o que é que Jesus fez pela igreja? Ele se sacrificou pela igreja, ele morreu pela igreja, ele protege a igreja. Depois Paulo diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem defeito, nem coisa alguma, porém santa e irrepreensível. Assim devem seus maridos cercar suas mulheres, cuidar de suas famílias, protegendo suas famílias e apresentando suas famílias santas, puras e irrepreensíveis na presença de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para os homens casados aqui. Quem é casado aqui, levante a mão. Sua mulher é uma mulher santificada? É ou não é? Se ela não é uma mulher santificada, pura, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma, de quem é a culpa? É dela? Eu estou vendo os homens hoje brigarem com as mulheres pau a pau sentimentalmente. Irmãos, não sei o que está acontecendo com esses homens de hoje. Estão ficando sentimental demais. Sabe, eu estou vendo os maridos agora, estão brigando com as mulheres, até os gritinhos, ai, estão dando igual. Eu não sei o que está acontecendo. Sabe, homem sentimental demais, melindroso, tal, porque... perdoem que eu vou dizer, as mulheres, por favor, não fiquem bravas comigo. É natural que a mulher de vez em quando se descompense, porque a mulher é um ser sentimental, e a mulher tem um negócio chamado menstruação, que é, meu Deus do céu, aquilo muda tudo de uma hora para outra, muda. E o homem deveria ser mais estável, mais equilibrado, perceber essas mudanças, tratar isso com um pouco mais de naturalidade, saber relevar um pouco, saber disfarçar um pouco, saber controlar um pouco. Mas os homens estão ficando igual, daqui um pouco vão começar a menstruar também. Não vai demorar, vai ter que comprar absorvente para homem também, porque está demais. Oh, geraçãozinha de homens fracos. Mulheres, me apoiem ou discordem de mim. As mulheres não gostam de lidar com homens fracos. Mulheres não gostam de lidar com homens fracos. Se o homem começar, de vez em quando, assim, quando um homem chora pela primeira vez, a mulher chora junto. Quando ele chora pela segunda, ela fica olhando para ele.
Quando ele chorar pela terceira, ela pede divórcio. A mulher não suporta. Eu não estou dizendo aqui que o homem não tem que ser vulnerável, eu sei, nós temos que mostrar o nosso lado frágil, mas cuidado, porque os homens estão ficando suavizados demais, e suavizar é função da Isha e não do Ish. Está ficando tudo muito, muito feminilizado. A mulher deseja sim um homem sensível, que a valorize, que compreenda os seus sentimentos, mas ela não quer do lado dela um homem que não tem força para lidar com as questões difíceis da vida. A mulher, de uma certa forma, espera que o homem seja o para-choque da casa, que ele lide com as questões mais complexas. A mulher não suporta que o homem transfira as suas responsabilidades e o peso nas costas dela, como Adão fez lá em Gênesis capítulo 3, verso 12. Quando o Senhor vem e diz: Adão, e aí? O que ele fala? Ó Senhor, você não sabe. O Senhor precisa ver como é que é viver do lado dela. Essa mulher é brincadeira, Senhor. É isso que o Adão faz, é isso que muitos homens têm feito. Muitos homens têm feito isso. Portanto, irmãos, é um desafio para o homem. Quando Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que os maridos devem viver a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração com a mulher como vaso mais frágil, ele não está desmerecendo as mulheres. Ele está dizendo, especialmente naquela época, que a mulher não é tão forte fisicamente como o homem. Hoje é, porque as academias estão deixando as mulheres bombadas, né? Eu estava segunda-feira de manhã numa loja, esperando o Cléo, na porta da loja, e passou uma mulher. Eu olhei assim, ela de costa, olhei para ela e falei: meu Deus do céu, deu medo, eu fiquei com medo. É um negócio impressionante, não é? Mas quando Pedro escreveu, não tinha academia ainda. Então ele diz assim: olha, a mulher não ser mais frágil, fisicamente ela não suporta pressão como o homem suporta. Emocionalmente a mulher é mais instável, ela precisa lidar um pouco melhor com essas modificações que acontecem na cabeça dela. Por isso, homem, tenha mais cuidado, seja mais inteligente, seja mais sábio, seja mais forte, suporte mais, não brigue de igual para igual. Eu não estou dizendo que você é melhor do que a mulher, por favor, não vá sair daqui dizendo: pastor falou que eu sou melhor do que a mulher. Não é verdade. Aliás, nós somos bem piorzinhos. Mas perceba que o homem precisa desenvolver um ombro um pouco mais largo. Alguém dentro dessa casa tem que aguentar a carga maior. E não dá para dividir essa carga 50% para um e 50% para outro. Quarto, o homem é um líder provedor. Efésios, o texto que lemos, diz que o Senhor alimenta a igreja. Paulo diz assim: porque todo homem cuida do seu próprio corpo e alimenta o seu corpo, como Cristo faz a igreja. Isso sinaliza para nós esta atribuição de responsabilidade do homem. Assim como Jesus é o pão da vida, é o suprimento da igreja, nós maridos, primariamente, somos os responsáveis pela nossa casa. Gênesis 2,15, o Senhor diz a Adão que ele deve cultivar o jardim, trabalhar e retirar do jardim a provisão para a sua casa e para a sua família. Depois da queda, Gênesis 3,19, o Senhor diz: com o suor do teu rosto você vai comer o pão, até que você volte à terra, porque você é pó. A terra amaldiçoada fez com que o trabalho do homem ficasse muito mais difícil. Por outro lado, se existe uma maldição em Gênesis, o Salmo 128 diz assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque do trabalho das tuas mãos comerás, que mais? Feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho que é bênção, do trabalho que não é um fardo, do trabalho que não é um peso, do trabalho que é uma alegria, do trabalho que traz um senso de realização.
É justo, irmãos, que a mulher ganhe a mesma coisa que um homem quando ela desempenha a mesma função que ele. É justo. É justo que as mulheres sejam remuneradas e reconhecidas no mercado de trabalho, tanto quanto os homens são. Mas o Brasil vai cometer um grave equívoco se aprovar a reforma da Previdência conforme está sendo proposta. E no meio das inovações, a equiparação do tempo de serviço da mulher para a aposentadoria. Com isso, as mulheres vão perder 5 anos das suas vidas, 5 anos a mais de trabalho, mas numa fase terrível, porque é a pré ou a menopausa. É a fase do ninho vazio. É a fase que os pais começam a morrer. Na fase mais difícil para a mulher, o governo diz: trabalhe mais 5 anos. Trabalhe mais 5 anos. Impedindo essa mulher de usufruir um pouco do tanto que ela já investiu. Cléo sempre foi minha colaboradora, a vida inteira. Cléo caminhou comigo nos meus devaneios e loucuras. E graças a Deus, porque algumas dessas loucuras vieram de Deus, na minha cabeça. Ela foi a pessoa que mais acreditou em mim e na visão que Deus me deu. Ninguém acreditou tanto em mim como ela. E ela se uniu a mim, arregaçou as mangas. E olha que Cléo tem uma dificuldade de se adaptar a situações novas. E ela arregaçou as mangas e caiu para cima do trabalho, da missão que Deus nos deu. Não pense você que ela não teve medo. Você sabe disso. Eu vim para cá há 27 anos, trabalhar no mar, viajando de barco para cima e para baixo, pilotando lancha, indo de ilha em ilha, de um lado para o outro em cima de embarcação. Cléo não aprendeu a nadar ainda. E ela subia no barco, e às vezes quando a gente pegava ondas, eu via que o olhinho dela estava estatelado assim, ó. E ela se agarrava ao colete salva-vidas, como ela me abraça de noite. E eu sei que ela tinha medo, mas ela enfrentou tudo isso, e ampliou essa visão, e atravessou os portais, para que aquela visão, que podia ser só um sonho meu, só um devaneio, se transformasse na realidade do trabalho. Confiou na palavra de Deus, aceitou minha liderança, acatou isso, me acompanhou. Nunca reivindicou nada para ela, nunca reivindicou nada em termos físicos, materiais, nunca mencionou isso. Eu sou testemunha disso, diante de Deus. Quando eu casei com Cléo, eu recebia um pouquinho mais de um salário mínimo, e eu tomei a decisão de vir embora, e fui falar com o pai dela, um pouco antes de casar, quando eu fui pedir a mão dela em casamento. O pai dela olhou para mim assim, militar, né? Seu Antônio, militarzão. Ele sempre senta assim na poltrona, bem ereto, bem firme. E ele me olhou nos olhos e disse: Abraão, eu sei que você é um moço habilidoso, e que você sabe mexer bem com suas mãos, fazer trabalhos manuais. Você vai prometer para mim que você nunca vai pôr peso demais sobre a minha filha. Que não importa onde vocês vão morar. Naquela época, nosso plano era morar num trailer, visitando as ilhas e alguns lugares, e deixando o trailer e morando num trailer. Ele falou assim: eu quero que você garanta para mim que a minha filha não vai precisar carregar água na cabeça, e que onde você estiver, você vai puxar um cano e vai botar água dentro desse trailer. E eu disse: fique tranquilo, eu vou cuidar dela. E parte do cuidado dela era pagar o INSS dela. Porque quando eu conheci Cléo, ela trabalhava. Eu tinha que pagar o INSS dela. Eu tirei ela do trabalho, ela veio me acompanhar. E a gente recebia um salário mínimo. E eu disse: eu vou pagar o INSS dela. E paguei nesses 27 anos. E no ano passado ela se aposentou. Com pouquinho, mas aposentou. E é uma bênção, porque é uma segurança.
O que eu estou dizendo para você é que o homem é esse provedor. O homem tem que ser essa pessoa que olha para a sua casa e amplia os horizontes da sua família. Porque hoje está tudo muito assim, 50%, 50%. Olha aqui, mulher, você paga a luz e água, eu pago o celular e o telefone. E as compras, a gente divide metade, metade. E é uma confusão financeira na vida dos casais que eu não consigo entender. Falta acordo, não há bênção de Deus. Cada um puxa para um lado, cada um empurra para um lado. Uma confusão tremenda dentro das casas. E olha, irmãos, eu tenho batido isso, eu não estou falando nada novo aqui. Eu venho batendo nisso 27 anos. Os casais estão sofrendo financeiramente porque querem sofrer. Querem sofrer. Não é o Brasil. Não é, sabe por quê? Porque o nosso Deus não depende da economia brasileira para sustentar a gente. E se você está devendo aí, apertado, sufocado, pode ter certeza, não tem a ver com Deus não. Tem a ver com decisões erradas que vocês tomaram. Tem a ver com a falta de unidade entre os dois. Tem a ver com a falta de cabeça desse marido, de entender o papel dele, a responsabilidade que ele tem, de cair para cima do trabalho e de trazer sustento para sua família. Outro dia um casal quase se matou na minha frente. Eu, calma, irmãos, o que foi? Eles, pastor, ela está me devendo, manda ela me pagar. Eu fiquei olhando para os dois assim, eu falei, não consigo entender isso, eu não consigo entender isso. Estou indo para o fim. O homem líder assume responsabilidade no seu ombro e toma para si. Ele é o líder. Quem é o líder dessa casa? É o homem. Na ausência do homem, é a mulher. Se não tem líder em casa, se não tem um homem em casa, então a mulher assume. Mas na ordem de Deus, na direção que Deus deu, o homem tem que assumir a liderança. Ele tem a responsabilidade do comando. E lá no Éden, quando o casal falhou, quem que Deus chamou à sua presença primeiro? O homem. Isso acontece várias vezes no Antigo Testamento. Quando Sara peca, Deus chama Abraão. Quando Miriam, irmã de Moisés, peca, Deus chama Moisés. Deus chama o líder. Nós, maridos, somos inquiridos pelo Criador sobre como as coisas andam na nossa própria casa. Quem estuda psicologia sabe que um dos assuntos atuais da psicologia tem sido a omissão e transferência de culpa. Homens que não assumem a sua responsabilidade, homens que não definem exatamente qual é o seu papel, homens que culpam suas mulheres das coisas que estão erradas, transferem a culpa o tempo todo, estão o tempo todo se desculpando, se enchendo de justificativas para não dizer, poxa, eu estou errando, o pastor está pregando ali, eu estou errando. Tem que assumir o seu erro, tem que assumir. A coisa mais linda do Evangelho é que quando você confessa os seus pecados, Deus te purifica, te limpa e transforma a sua vida. Mas você tem que assumir. Tem que assumir. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por último, irmãos, o homem líder é um sacerdote da sua casa, é um líder espiritual. É um homem cujo coração precisa estar quebrantado diante de Deus. Quantos chefes de família temos aqui hoje? Levante a mão. Fiquem de pé. Os chefes de família. Homens que têm responsabilidade pelas suas casas. Somos nós. Somos líderes. O que Deus quer de nós? Um coração quebrantado. O que Deus quer de nós? Homens que sejam dependentes dEle. O que Deus quer de nós? Que a gente ame nossa esposa do jeito que Jesus ama a igreja. Você ama sua mulher como Cristo ama a igreja? Você acha que Jesus ama muito a igreja? Sim ou não? Você acha que a igreja merece todo o amor que Jesus tem por ela? Sim ou não? Não, ela não merece. Nós não merecemos. Merecemos todo o amor que Jesus mostrou por nós? Não, não merecemos. Não merecemos esse amor. Ele deixa de nos amar porque a gente não merece? Ele vive no nosso encalço dizendo, você errou, não te aceito mais.
Você errou, vou te pôr para fora. Você errou, não quero mais saber de você. Ele faz isso com a gente? Não, não faz. Pelo contrário, nos perdoa, tem misericórdia. Pare de brigar com sua mulher, pare de ser sentimental demais, pare de suavizar demais seus sentimentos, pelo amor de Deus. Vamos assumir nossa postura de homens dentro de casa, vamos ter mais calma, vamos ter mais paciência, vamos liderar as nossas famílias como Jesus lidera a igreja, porque homens, quando nós abdicamos da nossa função de liderança, nós atrapalhamos a nossa família e desonramos a Deus. Deus quer isso de nós. Não podemos abandonar o ofício para o qual nós fomos chamados. Você foi feito para ser macaco hidráulico, você não foi feito para ser sofá. Está entendendo? Você foi feito para aguentar peso, pressão. Você foi feito para isso. E Deus te abençoa. Por isso a gente não pode abandonar esse ofício e nos esquivar da liderança que é difícil, que é sacrificial. Isso seria uma prova latente de egoísmo na nossa alma. Eu e você temos que avaliar de verdade o propósito de vida pelo qual Deus nos trouxe a esse mundo. Não é possível ser um cristão e desobedecer o padrão bíblico da liderança. Não é possível ser um homem crente e desobedecer esse padrão bíblico de liderança. Abandoná-lo é desobedecer a Deus, é pecar contra o Senhor. Por isso, o homem nunca será tudo que o Salmo 8 diz claramente, se ele desprezar a vocação e o chamado que recebeu de Deus. Então eu quero fazer algumas perguntas aqui. Eu pergunto a vocês, homens: vocês têm assumido a posição de líderes? Vocês, homens, têm assumido a posição de líderes? Olha aí um líder. É um homem dotado de capacidade de conquistar, baseado na visão. É um construtor do tempo da história, através do trabalho duro, do suor sacrificial. É um protetor corajoso. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Outro dia um marido ligou para a esposa dele. Não é brincadeira isso, é sério. E disse: venha para casa o mais rápido que você puder. Ela disse: por quê? Ele disse: porque entrou um camundongo aqui em casa. Acredite você, ele estava em cima da cadeira. O homem é o protetor da sua casa, corajoso, corajoso, é o provedor da sua família, tem que ser, mesmo que ele seja sacrificial, mesmo que o suor desça sobre o seu rosto, ele é o provedor. Pense em você como um construtor da história, pense em você como alguém que vai facilitar gerações futuras. Não pense em você só nessa vida, pense no seu legado, pense no que vem depois. O homem assume responsabilidades e toma nas costas. Se as coisas não estão indo bem na minha casa, de quem é a culpa? É minha, em primeiro lugar é minha. Eu tenho que avaliar isso. O homem é o sacerdote, é o líder espiritual da sua família. Pergunte para você mesmo aqui: você tem assumido essa posição? E se você diz que assumiu, você tem crescido nela? Você tem melhorado sua liderança? Existe a possibilidade desses instintos de liderança estarem adormecidos dentro do seu coração? E a minha pergunta, mais uma para você, homem, é: o que você vai fazer a partir de hoje? O que é que você vai fazer? Enquanto os homens vão pensando, posso fazer umas perguntas para as mulheres? Posso, irmãs? Não é o meu tema, não é? Mas eu vou perguntar: vocês são cooperadoras fiéis dos seus maridos líderes? Vocês apoiam seus maridos líderes? Ou você é aquela mulher que tudo que o marido fala, você olha para ele e diz: vai dar errado? Você não sabe o que está falando, você não sabe o que está fazendo. E às vezes você faz isso com o seu marido, você mata a liderança do seu marido. E às vezes você faz isso com o filho, você mata a liderança do seu filho também. Você é uma mulher obediente? Você é temente ao Senhor? Você sabe orar e confiar que Deus vai alertar os olhos dele? Quantas moças solteiras estão aqui? Levante a mão assim. Moças solteiras. Perguntinha para vocês, moças solteiras. Quando vocês pensam em se casar, o que vocês esperam ter em casa? Um homem desse,
Ou, sei lá, sabe aquele camarada que está em casa, mas não está? Sabe aquele camarada que diz que é líder, mas não é? Sabe aquele camarada que fica o tempo todo sentado na frente da televisão, passando os canais? Sabe aquele cara que fica jogando o tempo todo, jogando videogame o tempo todo? Meninos de 30 anos estão dentro da casa dos pais, da mãe. Olhem bem, moças. Se você não vai suportar viver debaixo da liderança de um homem fraco, por mais apaixonada que você esteja, fuja desse relacionamento. Mesmo que você olha apaixonadíssima, mas se você não vê nele liderança, tome cuidado. As evidências são muito óbvias no namoro, no noivado, muito óbvias, para você não se enganar. Olha a relação dele com a família dele, olha a relação dele com a mãe, olha a relação dele com as irmãs, olha para a vida dele com mais critério, para você não se enrolar. Quantos rapazes solteiros estão aqui? Levante a mão. Rapazes solteiros, fica de pé. Os rapazes solteiros, fiquem de pé aí. Vocês querem casar? Hã? Sim ou não? Isso, fala assim, sim. Porque se você fala assim, sim, é meio complicado, né? Fala sim, sim. Presta atenção, você que é solteiro. Até que idade você vai viver debaixo da tutela dos seus pais? Até que idade? Até quando você vai pedir dinheiro para o seu pai para sobreviver? Pergunte para você mesmo, pergunta desconfortável, difícil. Até quando você vai ficar negociando com eles algum recurso financeiro? Até quando você vai depender deles, do carro deles, da casa deles? O que é que você, jovem solteiro, está fazendo para crescer em liderança, para aprimorar a sua liderança? Qual a sua visão da vida que vai movimentar o seu coração na direção de uma conquista? Para que quando você estiver lá com 60, 70 anos de idade, você olhe para trás e diz assim, valeu a pena ter tomado aquela decisão lá atrás. Pergunte para Deus isso hoje. Vou chamar os pastores aqui à frente. Nós vamos orar a Deus pelos homens hoje, pedindo a Deus misericórdia. O homem é essa criação extraordinária de Deus, mas ele precisa assumir responsabilidades. Ele precisa colocar o seu instinto que lhe foi dado por Deus novamente, com força, à tona no seu coração, para amar, para depender, para confiar, para dar um passo. Eu queria desafiar assim, se você é um homem, você está aqui hoje e você pensou assim, poxa, Deus falou comigo, não interessa se você é solteiro, casado, novo ou já de idade, não importa. Deus falou comigo e eu tenho decisões aqui que eu preciso consagrar a Deus e que eu tenho que mudar na minha vida diante do que Deus falou comigo. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente e vem assim com coragem. Vem aqui para mudar, vem aqui para dizer assim, Deus vai mudar. De hoje não passa, a partir de hoje uma mudança na minha vida aqui. A partir de hoje uma mudança na minha história. A partir de hoje uma mudança nesse momento que eu estou vivendo aqui, momento de consagração. Pode vir aqui. E nós, pastores, vamos levantar nossas mãos dentro das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias falhas, das nossas limitações. Nós vamos orar a Deus pela igreja. Deus nos revestiu dessa responsabilidade de pastorear a igreja do Senhor. Deus colocou sobre nós esse peso. E não é um peso de morte não, é um peso de vida que Deus colocou sobre nós. E nós queremos dar o melhor de nós para sustentar a igreja do Senhor, para abençoar a igreja do Senhor. Então nós vamos orar neste momento, vamos clamar ao Senhor, que Deus nos abençoe, que Deus estenda a sua mão sobre a nossa vida e restaure a nossa fé. Querido Deus, nós pedimos perdão. Pai, quanto nós erramos, quantas decisões tomadas erradas, mas até aqui nos ajudou o Senhor e nos trouxe a esse momento em que nós olhamos para os nossos dias até agora
e reconhecemos os nossos erros e pedimos perdão. E nesta hora, Pai, nós, ao ouvirmos a Tua palavra, sermos tocados por Ti, clamamos a Ti, a Tua direção, para que a partir de agora, tomemos decisões certas, que agrade ao Senhor, dirigidas por Ti, e que tudo isso redunde em glória para o Teu nome. Invocamos o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada homem aqui, sobre nós homens, todos nós, casados ou solteiros ou viúvos, qualquer que seja a situação. Nós imploramos nesta hora o Teu agir em nossas vidas, fazendo mover o Teu Espírito Santo dentro de nós, incomodando-nos em tudo que estamos fazendo. Caso aconteça algum erro, que o Teu Espírito Santo nos faça mudar de direção. Nós liberamos total acesso para que o Teu Espírito Santo domine sobre nós, que dirija os nossos passos, que faça acontecer os Teus propósitos em nossas vidas. Cumpra-se em nós a Tua vontade, cumpra-se em nós os Teus desejos, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando, Senhor, na Tua presença, só temos que agradecer, Senhor, por esse desafio que recebemos hoje. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos nos nossos afazeres, esquecemos do que foi nos delegado a fazer, a agir, a transmitir, a vivenciar o que Tu nos delegaste, liderança. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, como igreja, como homens, como servos Teus, que muitas vezes negligenciamos, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, nos ajude a sermos servos autênticos, líderes que possam transmitir tudo aquilo que Tu colocaste diante de nós. Ó Deus, usa cada um de nós como líderes, como servos, como homem de Deus, para anunciar a Tua palavra, para ser sal e luz dessa nossa nação. Ó Deus, que nós possamos, como igreja, mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação. Ó Deus, que somos desafiados a cada dia, não como aqueles líderes que foi no passado, que temos na Bíblia como exemplos, que não possamos segui-los, mas aqueles que colocaram a sua serviço diante de Ti, ó Deus. Muito obrigado por essa noite, por esse desafio que temos de, a partir de hoje, sermos um líder que mostre ao mundo, não só à nossa família, mas ao mundo, que Jesus Cristo pode fazer a diferença na nossa nação. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. No nome santo e maravilhoso de Jesus, nós te oramos agora. Amém. Vamos orar ainda pelos enfermos, irmãos. Quem lembra de uma pessoa que está passando por um momento difícil de enfermidade? Lembramos da nossa irmã Fabiana, que tem estado num estado muito complicado de saúde no hospital. Hoje nosso irmão Galderize perdeu a sua mãe e a família toda sofre, enlutada, e muitos irmãos nossos passando por dificuldades. Vamos estender a nossa mão para o céu e vamos clamar ao Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Bendito seja o Senhor que não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a Tua graça.
Nós te bendizemos por este dia, pela tua palavra, pelo que ouvimos, aprendemos, clamamos ao Senhor que tu graves a tua palavra ao nosso coração, Senhor. Que não venhamos nos esquecer dela, nem abdicar, nem fazer de conta que o Senhor não falou conosco, porque o teu Espírito falou ao nosso coração. Então nos ajuda a mudar aquilo que tem que ser mudado na nossa vida e na nossa trajetória, para que de verdade, como criação do Senhor, nós possamos expressar a tua glória. Nós rogamos ao Senhor a tua bênção sobre os enfermos da nossa igreja, Senhor, sobre irmãos que estão passando momentos muito difíceis, sobre aqueles que perderam seus entes queridos. Ó Deus, traz o consolo do céu em nome de Jesus, e traz a renovação do Senhor. Visita a Fabiana lá naquele leito de hospital, Senhor. Não sabemos o que vai acontecer com ela, mas consagramos a vida dela ao Senhor, pedindo que o Senhor derrame graça sobre ela e sobre toda a sua casa, Senhor. Consola toda a família de Galderize na perda de sua mãe. Guarda, Senhor, todos os demais irmãos que têm sofrido doenças e dificuldades. Estende a tua mão e abençoa o teu povo com graça, com misericórdia e com a tua provisão. Cremos no Senhor e nos alegramos de servir ao Senhor e de andar na tua presença. Bendito seja o teu nome, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, para a glória do teu nome. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos em paz, em nome de Jesus.